Olá meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Força Católica no YouTube. E eu vou trazer aqui para você o que eu tenho acompanhado sobre todo esse processo político, brevemente, um vídeo muito pequeno. Mas você, católico, o que você tem a ver com isso? Você tem a ver quando você compra muito caro aqui no Brasil, a maioria das coisas são muito caras, e aí ali tem impostos que seriam para aquela ajuda aos pobres que você acha que o governo ele vai distribuir aos pobres para a saúde, para a educação, e aí você é imposto sobre você para que você faça essa ajuda a tantas pessoas que às vezes até continuam pedindo a você esmola, etc. Ou por causa de um pouco de um emprego ruim, aí termina às vezes com tanta dificuldade. O católico, quando você come Deus na missa, é envolvido nessa alegria e nessa graça. E na próxima vez que você receber Jesus na Eucaristia, eu quero lhe convidar para que você converse com Deus sobre isso, sobre a importância de compreender a política, que a política é diferente de politicagem. E o Papa Francisco tem insistido muito nisso. Mas eu vim falar hoje sobre esse processo de impeachment que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele colocou aí para ser votado, para se criar toda uma estrutura para analisar. E ele falando, se colocou como se estivesse muito imparcial. Isso não nos interessa. O que nos interessa, por exemplo, é uma análise que eu quero fazer aqui. Inclusive, algumas pessoas acharam ruim eu aqui do Nordeste, quando eu disse que o Nordeste, os nordestinos, nós estudamos pouco, por isso, às vezes não compreendemos muitas coisas. E aqui a Dilma, ela ganhou maciçamente. Por que esse povo do PT são tão ricos? E às vezes eles não entendem mais a linguagem do povo como antigamente se propuseram. Na verdade, você tem que entender que desde a eleição da Dilma, ela não era para assumir se ela tivesse realmente a compreensão de que o Brasil, não só agora que ela tenha, nunca na história, uma presidente foi tão rejeitada, né? Obviamente. Mas, além disso, já, por exemplo, ela ganhou apertado do Aécio Neves. Não que eu goste do Aécio Neves, também é outro que não gosta de estudar, não sabe se expressar. E isso tudo, nós católicos, temos que dar uma resposta. Com políticos católicos também, pelo menos, que se candidatem e apareçam. E aí, se você come Deus, eu vou insistir nisso, na missa e na Eucaristia, será que Deus realmente não quer tocar no seu coração porque você comece a conversar, pelo menos isso na sua paróquia, sobre esse assunto, sua paróquia, sua comunidade, ou ficar omisso, continuar omisso? Quantos anos essa omissão nós vamos pagar por ela? Nós estamos com uma fraqueza psicológica, uma fraqueza espiritual tão forte, que nós estamos numa qualidade de vida que certamente isso compromete a nossa história pessoal. Não pense que, tudo bem, eu estou feliz, eu estou bem, quando você se omite em se envolver na política, pelo menos provocando um diálogo urgente para que essas pessoas que estão lá, empresários cheios de mordomia, insensíveis porque eles não são afetados pelo tanto sofrimento que nós brasileiros passamos. Eles não entendem isso. E não precisa realmente ter nascido pobre como Lula, mas precisa concretamente visitar os pobres, conviver numa escuta cotidiana dos pobres. Sem isso, foi o elogio que Salomão recebeu de Deus. Salomão depois ele caiu, mas só que ele recebeu de Deus o elogio da sabedoria, que significa saber ouvir as pessoas, o clamor dos pobres. O ouvir é o mais importante, o escutar, o conversar com os que sofrem tanto. E aqui no Brasil nós não mereceríamos nem precisaríamos sofrer tanto assim. Mas isso é culpa minha e sua, que nós sustentamos esses empresários no poder. Essas pessoas riquíssimas que não estão se importando com você. Por isso que o impeachment é legítimo, porque ela tem que ser impedida, ela mesma disse, Brasil, você já há muito tempo não me quer. E eu não tenho condições de governar um país desse tamanho. Qualquer pessoa com um pouco de noção vai perceber que os discursos da Dilma e a sua incapacidade de montar uma equipe, até o próprio William Bonner,
né? Até o próprio William Bonner perguntou: Dilma, por que é tão difícil você montar uma equipe? Claro, ela uma pessoa não tem capacidade. Ser presidente do Brasil não é só porque o Lula chega, se bota uma pessoa e a fama dele, e aí fica se sustentado por isso uma pessoa no poder. Gente, é muito sério a presidência do Brasil. A Dilma não sabe nem se expressar, não sabe manter um diálogo. Às vezes tem uma explicação. Como muitos prefeitos, né? Como muitas pessoas que às vezes não aparecem para dar uma explicação, por exemplo, da segurança. Pois esse é o meu convite do canal Força Católica. Não feche os seus olhos para clamar a Deus que toque o seu coração, para que você passe dessa fase omissa, para que você passe dessa sua infelicidade de achar que política é coisa de ladrão, é coisa de gente desonesta. Não, o Papa Francisco é uma pessoa desonesta? Não é. O Papa Francisco, ele diz que tem até ficado feliz de ter se encontrado, que vão lá em Roma, vários jovens políticos novos, não com discurso de uma linha política ou de outra linha política, esquerda-direita ou de centro, não, mas corajosos querendo aí entrar para ajudar de verdade a sociedade. Compartilhe esse vídeo. Você conhece algum católico que não quer nem saber de política? Mostre a ele esse vídeo, tá bom? Ajude aqui também o canal Força Católica, dê um like, escreva aí sua opinião, isso é muito importante para nós. Nós estamos querendo lhe ajudar como católico, ou você pessoa de bem, cristão, ou você pessoa de bem que está vendo aí esse canal aí, Força Católica no YouTube, divulga, compartilha, nós contamos também com você. Deus te abençoe sempre mais. Shalom.